Fala, povo lindo do Senhor. A promoção dos cursos à distância de libertação, batalha espiritual e cura da alma continua com a promoção de 75% de desconto, com o cupom Batalha Espiritual, e você pode parcelar em até 5 vezes de R$ 15 sem juro no cartão de crédito ou à vista no boleto. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, digita o cupom Batalha Espiritual, tudo junto, com letras maiúsculas, e aproveite esse desconto que vai abençoar a sua vida. E aproveita também, seja membro do nosso canal. Isso aí, gente. Abençoa a gente aqui embaixo. Deus te abençoe. Deus. Amém. Você que nos acompanha ao vivo, somos uma igreja em Curitiba, mas em breve nós estaremos plantando uma igreja também na sua cidade. A Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida, e nós estamos situados, a nossa sede, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Quando a pandemia passar e quando a gente começar a viajar de novo, e você vier a Curitiba, você venha nos visitar, que você vai ser muito bem recebido. Você que tem parentes na cidade de Curitiba, amigos, precisando de ajuda, dê o nosso endereço para eles. Os nossos cultos estão acontecendo às 10 da manhã no domingo, e em breve nós vamos restaurar o de domingo à noite, às 19 horas, e o de quarta-feira também, o quarta-feira, acontecendo às 20 horas. Nós temos células espalhadas em toda a cidade, que vão abençoar a sua vida, e os ministérios, eles servem para cuidar da sua vida, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho, é culto das famílias, e eu quero falar justamente sobre o legado familiar. Dentre as 12 tribos de Israel, Israel é uma nação gerada, formada a partir da bênção de Deus sobre um homem chamado Abraão. Ele tem um filho chamado Isaac, e o seu filho Isaac lhe dá um neto chamado Jacó. Jacó, ele tem a sua identidade transformada, e Jacó se torna então Israel, que hoje é uma nação, é um povo poderoso sobre a face da terra, apesar de um país de dimensões geográficas pequenas, é um país que exerce influência econômica. Existem tantos prêmios Nobel da Paz que saíram, Nobel de Ciência, de Literatura, enfim, que saíram de dentro daquela nação. É um povo que você vê que ele de fato recebe o favor do Senhor. E esse homem chamado Israel, Jacó, tem um caçula, o nome dele é Benjamim. Ele é um homem que recebe uma das bênçãos mais extraordinárias. Quando você lê Gênesis capítulo 49, a impressão que a gente tem é que Israel escolheu assim a porção mais generosa da bênção sobre a vida de Benjamim. Benjamim é o filho caçula. Quando ele nasce, a esposa de Israel morre, Raquel. Essa bênção é multiplicada por Moisés. Quando Moisés despede as 12 tribos, ele também separa uma porção generosa dessa bênção sobre a vida de Benjamim. Aí eu faço a pergunta para você: o que pode dar errado? Um filho que é abençoado, que nasce na casa, na descendência de um patriarca escolhido por Deus, que tem o seu nome manifesto, marcado na Bíblia como alguém bendito. O que pode dar errado? Existe um legado que nós deixamos para as nossas gerações. Você pode conquistar tudo na sua vida. Aquilo que a gente conquista, fica aqui. Mas a maneira como nós conduzimos a nossa família, a maneira como nós apontamos o reino dos céus para os nossos filhos, eles vão levar para a eternidade. Aliás, Jesus, numa parábola, ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Existe algo precioso, que é a alma. Jesus veio para salvar. Jesus veio, e a promessa dele é nos levar para a casa do Pai, um lugar de delícias. Os filhos estão se perdendo. As famílias estão se destruindo. Isso é um legado
que nós herdamos dos nossos pais. Ninguém nasce em família perfeita. Moisés não teve família perfeita. Isaac não teve família perfeita. Davi não teve família perfeita. Aliás, Davi no Salmo 51 ele diz assim: em pecado fui gerado pela minha mãe. Alguns teólogos dizem que Jessé teve esse filho Davi como filho de alguém que não era da esposa dele, ou seja, um filho fora do casamento. É por isso que quando o profeta, ele vem ungir os filhos de Jessé, Davi é esquecido, fica do lado de fora. Aquilo que a gente faz, a Bíblia diz, é muito interessante, em Deuteronômio capítulo 20, verso 4, diz: eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas faço bondade até a milésima geração daqueles que me amam. Existe um legado de bênção? Existe. Existe um legado de desgraça? Existe. O que pode dar errado na vida de Benjamim? O que pode dar errado na família de Benjamim? O que pode dar errado depois de um homem nascer num ambiente de bênção? Deus tem um plano perfeito para a família de Benjamim. Ele vai pensar um desses homens, o nome dele é Saul, da tribo de Benjamim, para ser o primeiro rei de Israel. E conta assim a Bíblia, 1 Samuel capítulo 9, amanhã, por volta desta hora, enviarei você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo Israel, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Deus escolheu um homem para governar a nação, para dirigir a nação em vitória, para dirigir a nação em liberdade. O povo estava cativo. Olha como é que a figura do pai, olha como é que a figura do líder, daquele que vai à frente, ele tem um peso. É interessante isso. Papel de homem e mulher são papéis diferentes dentro de casa. A mulher não é menor do que o homem, nem menos do que o homem, e vice-versa. Hoje nós temos uma confusão, é um colapso entre o papel de homem e da mulher dentro de casa. E aí a mulher quer ser homem, e o homem está emasculado fazendo o papel de mulher. Eu não estou falando de lavar louça, nem de passar roupa, nem de arrumar a casa. Eu não estou falando de quem vai sair para trabalhar e de quem vai ficar com os filhos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que existe um papel de liderança e de governo, que Deus deu para o homem, porque o plano dele é perfeito, e não é um plano menor para a mulher. Não é nada disso. Existe uma tolice no machismo, tão tola quanto no feminismo. Porque são distorções daquilo que Deus sonhou para mim e para você. Ele nos fez macho e fêmea, mas Ele dá para a mulher algo que o homem nunca vai ter. E Ele dá para o homem algo que a mulher nunca vai ter. Então eu sempre ensino que se você olhar para uma casa, o homem é o telhado e as paredes, mas a mulher é o fundamento e a coluna. O papel da mulher é um papel protetor, tanto que Deus tirou da costela do homem para fazer a mulher. A costela, dentro do corpo humano, protege o coração, protege aquilo que é vital. O papel da costela é um papel protetor naquilo que, se for atingido, me mata. O papel do homem é outro papel. Então, o que vai acontecer aqui? Deus está chamando alguém, e Ele tem um plano perfeito para esse alguém. E além desse plano perfeito, Deus fala assim: eu vou dar mais para ele, eu vou ungir esse cara. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Ele dá para esse homem a unção de governo, de liderança. A unção é o Espírito de Deus que nos capacita para fazer algo. Você vê que os apóstolos, Pedro, eu vou pegar Pedro especificamente. Pedro,
ele sem o Espírito é um covarde. Pedro sem o Espírito de Deus, quando a menininha acusou ele, falou assim, você é Galileu, a menininha. Ele se acovardou, xingou a menininha e negou o Senhor Jesus. A gente sem o Espírito de Deus, a gente nega Jesus. Começa a esvaziar do Espírito. Começa a viver na carne. Gente, o Espírito vaza. Você está pensando que o Espírito vai ficando? A gente é um vaso, mas a gente é um vaso furado. É por isso que a Bíblia vai dizer, em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Porque ninguém fica cheio para sempre. A Bíblia diz para a gente que quando aquela mulher tocou em Jesus, ela falou assim, opa, pode parar. A mulher tocou na orla do manto de Jesus. Alguém me tocou porque eu senti que de mim vazou poder, de mim saiu o poder, escapou. Esse homem foi ungido, recebeu uma capacitação de Deus. O que pode dar errado, pastor? Cheio do Espírito de Deus, 1 Samuel 10:6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. É interessante que o Espírito de Deus, ele muda a vida da gente. O Espírito Santo afasta a gente do pecado e nos leva para próximo de Deus. Aliás, esse é o papel do Espírito Santo. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não no sentido, eu estou pecando mesmo. Esse convencimento te afasta do pecado. Ele vos guiará em toda a verdade. E ele glorificará o meu nome. Qualquer igreja que glorifique outro nome, que não é o nome de Jesus, não tem o Espírito de Deus. Qualquer igreja que exalte qualquer outro nome, de qualquer outro homem ou mulher de Deus, qualquer outro homem ou mulher que serve a Deus, que não seja o Senhor Jesus, não é o Espírito de Deus que está operando ali. É carne, é religiosidade ou é maligno. E aqui, a Bíblia está dizendo que quando esse homem está cheio do Espírito Santo, ele vai profetizar entre os profetas. Isso é 1 Samuel 10:10. Ele foi tomado, ele estava ali orando em língua estranha, ministrando em mistério. Ele profetiza, a palavra diz se apoderou, quer dizer o possuiu. Gente, o que pode estar errado? Ele tem a unção de Benjamim, ele tem a bênção de Israel, ele tem a unção do Espírito de Deus, ele tem a vocação de Deus. O que pode dar errado? Ele é corajoso e vencedor. 1 Samuel 14:47, quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo, lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Quando você está cheio do Espírito de Deus, homem e mulher, nada te derruba. Você pode estar dentro da jaula com leões. O Espírito Santo de Deus está contigo, até a boca dos leões é tapada. Quando você está cheio do Espírito de Deus, você pode vir um exército de 1000. Você vai pegar uma queixada de jumento e você vai acabar com eles. Quando você está cheio do Espírito Santo, você pode estar sendo apedrejado, ainda você glorifica o Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo não perde. Não perde. Mas a iniquidade vai tomando conta devagarinho do coração da gente. São pequenas amarguras, são pequenas decepções, são pequenas vaidades, são pequenas vontades próprias, são pequenos desejos da carne. Não, mas eu mereço. Mas a pessoa passa a não se submeter mais. Ele começa a achar que as vitórias dele são porque ele é bom mesmo. E aqui é o começo do fim da vida desse homem. Diz assim, 1 Samuel 13:14, diz Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu.
Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. A gente, pecador, ser humano, lida muito bem com o pecado. E aqui ele começa a achar que pequenos pecados não vão atingir nem ele e nem o legado familiar dele. Sim, Saul tem filho, Saul tem esposa, Saul tem neto. Presta atenção, um homem ungido pelo Senhor, ele vai jogar tudo fora. Por quê? Porque ele quer ter razão. O orgulhoso é alguém que foi ferido. Sabe qual é, o que está por trás de um homem orgulhoso? Rejeição. A rejeição endurece o coração do homem e não houve mais ninguém, não. O orgulhoso anda sozinho, ele se separa, se isola, ele dentro de casa, ele quer ter razão. A mulher orgulhosa, se você não concordar comigo, eu não falo com você. E aqui Saul traça um caminho que Deus chama de tolice. Se você tivesse me obedecido, eu sempre achei que Saul fosse assim um cara que estava jogando no primeiro tempo, e Deus já estivesse mandando Davi vai aquecendo aí, vai com o preparador físico aquecendo, que no segundo tempo você vai entrar para virar o jogo. Não é isso não, gente. A Bíblia está dizendo que se Saul tivesse obedecido, o reinado dele teria permanecido para sempre. E o que eu vou falar aqui não é heresia, não. Em vez de Jesus ser filho de Davi, ele seria filho de Saul. Em vez de Jesus ser um leão da tribo de Judá, Jesus seria um lobo da tribo de Benjamim. Sim, porque o símbolo da tribo de Benjamim é um lobo. Se você pegar a Gênesis capítulo 49, você vai ver isso. Mas esse homem, ele joga tudo fora, ele pega aquele plano perfeito, tinha tudo para dar certo. E aqui começa o fim da vida dele. Aqui começa o fim. Sabe quando Deus ele tem um propósito para você? Nós falamos sobre isso semana passada. Um Deus de propósitos. E você pega aquele propósito. Não, é você não querer ser quem Deus chamou você para você ser. É você insistir em dar murro em ponta de faca. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E aí ele abandona a vocação. Mas Saul e o exército pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, os bois, os bezerros, os gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Eles tinham o quê? Eles tinham uma vocação. Deus deu uma ordem clara. Deus dá uma ordem clara para a gente. Joga fora o pecado. Só que a gente acha que tem pecado que é bonzinho. Tem pecado que vale a pena manter na vida da gente. Então, não, esse ódio aqui eu vou manter, eu não vou perdoar. Como se você... É interessante isso, né? Às vezes a pessoa acha difícil viver perto de Deus e acha fácil viver perto do pecado. Não, viver longe da igreja é bom. Viver perto do pecado, viver longe da igreja é bom. É ruim, perto da igreja é ruim, viver perto do pecado é bom. Gente, esse homem faz uma escolha tão terrível aqui, mas tão terrível. Porque ele acha que tinha alguma coisa boa em desobedecer. Às vezes a gente faz isso. E o pior não é isso não. Nós achamos que a gente não está deixando um legado para as gerações. A gente acha que a gente não está deixando uma experiência de intimidade para os nossos filhos, para os nossos discípulos, para aqueles que caminham com a gente. Tem gente que trabalha perto da gente, que nos converte pelo mau testemunho do crente. Olha lá. Ele é igual a todo mundo. Ele também mente, ele também falsifica, ou ele pede para dispensa no feriado para não trabalhar, para ir para a praia, e mente. Ele continua enganando, ele continua fraudando. E aí as pessoas estão assim por trás, vendo. Gente, os filhos da gente estão aprendendo com o que a gente faz, isso é legado. E os filhos da gente vão seguir a gente na nossa direção, na mesma caminhada, nas mesmas lutas, com as mesmas armas que a gente está usando.
Esse homem abandona a vocação e despreza o plano perfeito de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Você imagina assim a decepção de Deus? Deus tinha um sonho com esse homem. Deus tinha um projeto para ele. A ponto de dizer: eu me arrependo de ter ungido esse sujeito. Ele me desprezou, eu tinha tudo de bom para ele, eu tinha tudo de bom para os filhos dele. Alguém conhece um filho de Saul, perdão? Um filho de Saul, algo que Saul deixou, que se perpetuou, e se tornou assim, bom exemplo, que atingiu lá o Novo Testamento. Não, a história dele vai acabar aqui. Um homem que começa no capítulo 10 de 1 Samuel, e a sua história termina no capítulo 31 de 1 Samuel, pior do que isso. Não é que terminou, ele terminou com a família inteira. Por causa de orgulho, por causa de rebelião. Esse homem não é só rebelde, mas também arrogante. 1 Samuel 15, 22 a 23. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Eu vou repetir, ó. Você pode repetir comigo? Diga: a obediência é melhor. Eu vou ensinar algo para você. Não há nada que você possa fazer para a igreja, na igreja ou pela igreja, que seja melhor do que obedecer ao Senhor. Porque quando você obedece ao Senhor, não é que você está provando a Deus como eu sou fiel ao Senhor. Não é isso não, querido. Quando você obedece ao Senhor, existe um caminho, uma direção de bênção na sua vida. Só tem um jeito da bênção te encontrar, é com obediência. Que há uma tolice nessa turma que fala assim: eu vou buscar a minha bênção, eu vou correr atrás da bênção. Isso é besteira, bobagem, é criancice evangélica, é imaturidade gospel. Gente, a bênção toca nas tuas costas, sabia disso? A bênção corre atrás de você. Não é você que corre atrás dela. E quando você é abençoado pela tua obediência, não tem como você escapar, a bênção te toca. Você pode correr dela, você pode pegar um avião a jato, você pode pegar um ônibus espacial para ir para a Lua, para Marte, para Saturno, a bênção vai te alcançar. Vai. Se você ouvires a minha voz para me obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. José, esse filho também de Israel, ele vai para dentro do poço, a bênção está com ele. Ele vai ser escravo, a bênção está com ele. Ele vai ser prisioneiro, a bênção está com ele. Ele vai ser governador, a bênção está com ele. Gente, pensa um homem que aonde é para a gente aprender isso. Pode ser a situação que você está vivendo: injustiça, rejeição, perseguição, escravidão, ou governo. O obediente experimenta a bênção do Senhor. Experimenta. E não tem a ver com a oração do pastor, não tem a ver com você pertencer à igreja A, B ou C, tem a ver com você andar com Deus. A obediência é melhor do que qualquer sacrifício, do que você tocar um bom louvor, cantar uma boa canção, entregar aquilo que a tua vida, a tua pele. A obediência é melhor. A submissão, diga submissão, é melhor do que o sacrifício mais delicioso, que é a gordura de carneiro. Você já comeu um churrasco com aquela gordura de carneiro? Gente, aquilo é saboroso demais. Os médicos dizem assim: não coma porque é um veneno. Mas é gostoso, não é gostoso, gente? Ele está falando que quando você se submete, a impressão que tem é a seguinte: que você se humilha. Fala assim: mas eu saí perdendo. A submissão é melhor. E aqui esse homem chamado Saul vai se rebelar. Esse homem chamado Saul vai ser tão arrogante que ele vai falar: eu não preciso de Deus, eu não preciso obedecer a Deus. Olha como é que eu sou vitorioso. A vitória às vezes é difícil para a gente. A vitória afasta a gente de Deus. Afasta. Tem muita gente que conquista a sua vitória e some da igreja. Some dos planos de Deus, é decepado do corpo de Cristo. E durante um bom tempo ele vai bem.
Só que daqui a pouco, quem vai encostar na vida dele é a desgraça. E acontece com esse homem. Ele é desautorizado espiritualmente. 1 Samuel 17, de 8 a 11. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, um homem. A Bíblia diz que Saul era o maior homem de Israel, que os mais altos batiam nos ombros dele. E ele era o cara. Escolha um homem para lutar comigo. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. O líder, ele perdeu a autoridade. Gente, só um intervalo aqui na mensagem. Os livros do Pastor Lobo, de Libertação e Batalha Espiritual, estão lá em www.institutoexodos.com. E aproveite e se inscreva no nosso canal. E também você pode ser membro e abençoar o nosso ministério. Clica aqui embaixo, seja membro. Ele não sabe mais o que fazer. Ele encontrou um inimigo, uma situação, um obstáculo. Ele não sabe mais o que fazer. Ele está desautorizado. E todo problema que vem, ele não sabe mais resolver. Ele fala assim: resolve aí, mulher. Resolve você, meu filho. Você que se vire. Porque a desobediência desse homem vai fazer com que o Espírito do Senhor se afaste dele. Esse homem começa a confundir os lados. No capítulo seguinte, Samuel 18, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado. Vou repetir. E agora estava com Davi. Hoje o Espírito de Deus, ele é derramado sobre toda a carne. Hoje o Espírito de Deus que mora em mim, mora em você. A Bíblia diz, tem uma canção que a gente cantava no Ministério Infantil: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi, ou eu danço como o rei Davi, ou eu canto como o rei Davi. Hoje o Espírito de Deus, ele é derramado sobre toda a carne, para se cumprir a promessa de Joel 2, para se cumprir a promessa do Pentecostes, de Atos capítulo 2. Hoje, a fogueira do Senhor, as línguas de fogo do Senhor, estão sobre a cabeça daquele que crê no Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador e se enche do Espírito. Mas naquele tempo, o Espírito do Senhor, ele posava sobre um e sobre o outro. E aqui, esse homem tem do lado dele o herói de Israel. Você lembra do Golias do capítulo passado? Esse menino Davi foi lá e deu a pedrada e arrancou a cabeça dele com a espada de Golias. Ele era o maior aliado para Saul. Aí o que ele faz? Ele quer matar o aliado dele. Ele começa a maltratar filho. Ele começa a maltratar cônjuge. Ele começa a dizer: não, o meu problema são essas pessoas que estão perto de mim. Ele confunde os lados, ele confunde. Ele tem gente do lado dele que ama ele, que trabalha por ele, que cuida dele, preparou a comida, preparou o café, levou para a escola, pagou as contas. E ele começa a tratar as pessoas que são os melhores amigos e aliados como inimigos. E ele pega então uma lança. E aí Saul tem que ficar se esquivando. É quando você que é pai e que é mãe, trata seu filho como inimigo seu. Escute. A única coisa que eu vou deixar para gerações são os meus filhos. Se eu exijo muito deles, é que eu espero muito deles. Mas se eu espero muito deles, eu invisto muito neles. Agora, quando você destrói o seu filho, quando você destrói a sua casa, quando você não quer mudar esse seu jeito ranzinza, estúpido, quando você continua vivendo com essa língua tua solta, tem gente... Eu vejo pais maltratar filhos de tal jeito. Eu duvido que se você tivesse um amigo que falasse do jeito que você fala com o seu filho, ele talvez nunca mais falasse com você na vida. Saul começou a confundir os lados. E começou a matar gente que amava ele. Ele se perde porque ele está possesso de um espírito de morte. Tem muita gente que está matando a própria família. É impressionante. O legado, em vez de ser de vida, é um legado de morte. Mas um espírito maligno apoderou-se de Saul. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens às casas de Davi
para vigiá-lo e matá-lo de manhã. O espírito de morte faz você ter ódio de gente que você devia amar. O espírito de morte faz com que você despreze a vida. O espírito de morte faz você ter ciúme, faz você ter inveja, faz você querer competir. Eu não estou falando do teu vizinho, não, gente. Eu estou falando de gente dentro da casa da gente. Quando o espírito de morte, ele vai ser aconselhado por um espírito desse mundo. Então Saul disse aos seus auxiliares: procure uma mulher que invoca espírito, uma feiticeira, para que eu a consulte. E ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. É gente que, em vez de se aconselhar com Deus, vai se aconselhar com as trevas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem muita gente que fala assim: não, vamos falar com fulano, com a irmãzinha da revelação. Vamos falar com o irmão, Deus fala que ele tem todos os dons. Vamos lá, porque Deus usa aquela mulher, aquele homem, aquela profetisa, para falar comigo. Olha para mim aqui. Você sabe por que tem gente que vive correndo atrás de profeta e profetisa? Sabe por quê? Porque Deus não fala contigo mais há muito tempo. E quando Deus não fala com a gente precisa do quê? De um profeta para falar com a gente. Saul tinha o seu ouvido ensurdecido. Deus está usando a vida da mulher dele, Deus está usando a vida do marido dela, Deus está usando a vida do filho, Deus está usando a vida do pai, Deus está usando a vida do pastor, do líder da célula. Ele não quer ouvir. Aí ele vai se aconselhar com quem? Com o ímpio. Chama a feiticeira. Vamos procurar no YouTube alguém que me aconselhe. Não, mas o conselho do Senhor é eterno. Ele, em vez de buscar o conselho do Senhor, ele vai buscar o conselho do espírito imundo. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz: nos últimos tempos, os homens amontoarão para si conselheiros segundo o seu coração, e ouvirão doutrinas e mensagens de demônios. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas acreditam na televisão. Gente sem Deus, sem temor ao Senhor, que ignora, que despreza a crente, que despreza a palavra de Deus, é conselheiro seu para uma vida que Deus te deu, com uma vocação que Deus te deu para seguir os planos de Deus. É isso que esse homem faz. Ele vai destruir a casa dele. Ele é contaminado pelo espírito imundo. Levítico 19, 31 e Levítico 20, 27 diz assim: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficares contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. O homem ou a mulher que consultar os mortos e for feiticeiro, certamente será morto. Deus não está mandando ninguém matar ninguém, não. Ele está dizendo o seguinte: que tem pecado que atrai espírito de morte. Tem. E rebelião é um. Porque a rebelião é como a feitiçaria. É a mesma coisa. É a mesma coisa de você buscar fazer um ato ocultista para manipular o mundo espiritual com trevas. Ele vai ser contaminado. Sabe o que é contaminação? É o que a gente está vivendo hoje. Sabe por que está todo mundo separadinho, 2 metros um do outro, com máscara? Sabe por quê? Porque senão a gente se contamina. E você nem percebe que o Covid te pegou. Porque o Covid demora de 7 a 14 dias para manifestar no teu corpo. E você fica por aí contaminando os outros também. Aqui o que está acontecendo, esse homem, ele vai contaminar a família dele inteira. Olhe para mim, mamãe. Olhe para mim, papai. Nós somos chamados não para contaminar, mas para influenciar. Porque o que contamina é pecado. E tem experiências que nós estamos vivendo dentro de casa, que são experiências que estão contaminando a nossa geração. E a gente só vai enxergar depois, lá no futuro, que o espírito de morte pegou na gente. Por que minha família dissolveu? Por que minha casa quebrou? Por que meus filhos se perderam? Por que a minha descendência não multiplicou? Por que a minha herança? É bom falar sobre herança, consequências do pacto de morte. 1 Samuel 28. O Senhor entregará você e o povo de Israel na mão dos filisteus. Olha só. Olha a liderança dele naufragando, não só ele, mas todo mundo que está seguindo ele.
E amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras. É gente que joga fora não só o legado familiar, ele está jogando fora a empresa dele, o negócio dele. Gente, por que eu tenho lutado nesses últimos ano e meio, quase 2 anos na igreja, para falar sobre pureza no altar, para falar sobre confissão de pecados, sobre renúncia, sobre humilhação? Porque o Espírito de Deus, ele não habita na imundície, ele não habita na sujeira. É gente tendo vida dupla e brincando de ser crente. E hoje tem uma geração que não aprendeu a ser crente. O povo não lê mais a palavra. Hoje à noite você não pode perder uma mensagem que vai impactar a sua vida hoje, sobre o poder da palavra de Deus, que o pastor Marco vai pregar. Você não pode perder. Hoje essa história de smartphone está destruindo a geração, porque ele nem lê a Bíblia, aí ele baixa o aplicativo da Bíblia. Quem aqui lê a Bíblia pelo aplicativo assim, mas lê assim, pastor, eu leio 4 capítulos por dia. Levanta a mão aqui, quem lê no aplicativo? 1, pela Bíblia, 2, 3, 4. O resto não lê. 5. Eu preciso do livro, eu preciso do papel, eu preciso dele. Talvez eu seja de uma geração de velhos, mas eu preciso. Mas geração de nova, abre o aplicativo, tem um cardápio, é tão grande. Tem um joguinho, tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o YouTube, e tem tantas opções, que aquele íconezinho da Bíblia Sagrada, aquilo que eu tenho que obedecer, a única coisa que eu tenho que obedecer, fica esquecido, fica abandonado, fica desprezado. Vocês estão entendendo isso, gente? Foi isso que ele fez. É a consequência do pacto de morte, a destruição. Porque as famílias são destruídas. Segundo Samuel 1, ele volta, fazendo referência a 1 Samuel 31, é a mesma coisa. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Aqui a família. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Jonatas é um dos soldados mais surpreendentes, mais poderosos na batalha, filho de Saul, mas nem ele conseguiu resistir, porque o pecado do pai atingiu o filho. O pecado familiar, Deuteronômio 29, 23, de 9 a 14. Quando o exército sair contra os seus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Não vai para a guerra em pecado, você vai perder. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e te entregar a ti e teus inimigos. Você está pensando que a vitória que você ganha é tua? É Deus que dá para você. Ele está no meio do teu arraial para te livrar, ou seja, para te proteger e para te dar vitória. É Ele que está te dando. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Por quê que você perde? Por quê? Porque você está dando um cartão vermelho para Deus. Você está banindo Deus da tua vida e quer continuar vencendo. Não vai vencer. Porque quem te dá vitória é o Senhor. Davi diz isso, 1 Samuel 17. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vence no nome do Senhor. Número 2, a iniquidade familiar é quando a mente já está contaminada. O pecado já deixa de ser pecado. Iniquidade é quando a pessoa está pecando, você fala, mas isso é pecado que nada. Já de ser bobo, você é um legalista. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Olha como é que ele está sujo. Porque conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti, pequei. E fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Esse é o homem segundo o coração de Deus que peca. Mas é o homem que não deixa o pecado dominar ele, não. Quando ele vê que a vida dele entrou numa miséria, na espiral, ele está descendo num parafuso, ele vai bater de cara no chão, sabe o que ele faz? Ele fala, somente contra ti pequei. Ele não joga para a torcida dele é de um só, é Deus. Eu pequei contra o Senhor. E ele vai lá e se humilha e se lava. Mas tem gente que mantém a iniquidade escondidinha, como se o mundo espiritual não fosse ver. E aí a gente entra no terceiro problema, é a herança da obra da carne. É aquilo que a gente aprende em casa.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, vícios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas, olha a herança aqui, ó, não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é a herança que está deixando para os teus filhos. Meu pai, já falei para vocês, fumava. E me ensinou a fumar. E eu comecei a fumar com 13 anos. Quando eu li esse texto na Bíblia, eu nunca mais fumei. Ninguém me ensinou. Meu pai não me ensinou. Quem batizou meu pai fui eu. Eu que levei ele para Jesus. Aqui o papel se inverteu. Mas hoje você é o responsável por levar seu filho para Jesus. Quando eu falei, o que é viciado? Vai para o inferno, não vai herdar o reino de Deus? Gente, bastou para mim. Porque quando o Espírito de Deus está em mim, essa palavra, ela bate com tanta força na gente. Mas com tanta força que você não tem mais desculpa para dar. Ah, não, é porque papai fumava. Não, eu também fumei 10 anos. 10 anos. Com 23 anos, com 24 anos, acabou meu cigarro na minha vida. Eu tive que fazer uma decisão. Ou eu vou dominar o vício, ou o vício vai me dominar. Ou eu vou dominar o pecado, ou o pecado vai me dominar. E para isso basta você, vai ficar redundante, dar um basta. Não. É romper com isso, é romper com as amizades. É romper com aquilo que te leva para perto, que te atrai. Eu dei um basta. Pega tudo, pega o cinzeiro, pega o isqueiro, pega o fósforo, pega o que é, joga fora. E aí você corta, isso aí funciona como um ato profético. Você corta, você dissolve aquele pacto que te liga ao pecado. Porque senão a herança que você tem, não é herança de vida eterna, não é herança de céu. Você não vai herdar o céu. Para encerrar. O pecado visita a gente. Eu sou Deus zeloso, que visita o pecado dos pais nos filhos. Você acha que não visita? Visita. 1 Samuel 31. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga. E muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos. E mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Os filhos seguem os pais. Você está levando teus filhos desarmados para a guerra. Você está levando teus filhos desprotegidos para a guerra. Você está dando tudo de bom para eles. Mas o fim deles qual é? Os planos perfeitos de Deus vão acabar aqui. O combate foi se tornando cada vez mais violento em todo Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Eu gosto dessa palavra aqui, ó. O alcançaram. O pecado vai nos alcançar. Alcança. Não tem jeito. Em 1991, isso. Teve a primeira guerra tempestade no deserto. Era verão. E houve um ataque sobre Bagdá. E para retaliar, os iraquianos mandavam os mísseis, chamados Scud, para o território de Israel. Então havia uma bateria antimísseis, chamados de mísseis Patriots, ou os patriotas. E quando aqueles mísseis inimigos do Iraque vinham caindo sobre Israel, os Patriots eram lançados e destruíram a capacidade daqueles mísseis atacarem ou destruírem algum alvo em Israel. O pecado vai te encontrar e vai encontrar teu filho. Só tem um jeito, é você interceptar ele no meio do caminho. Só tem um jeito, é você mandar um míssil do Senhor, do sangue da cruz sobre isso. Mude a tua vida. Hoje é dia de ceia do Senhor e eu já vou encerrar. Hoje é tempo de você, que é pai, que é mãe, que é filho, que é filha, se humilhar e se consertar com a sua família. Consertar o seu caminho com o Senhor. É uma palavra muito clara.
São exemplos bíblicos, e eu gosto dessa narrativa bíblica, porque ela vai enchendo a gente de coragem para a gente ministrar o que tem que ser ministrado para a igreja. Não é uma palavra dura, mas é uma palavra que me dá uma chacoalhada essa noite, essa madrugada. Parece que eu botei o dedo na tomada assim, tomei um choque. Porque eu saí ontem, fui visitar um amigo, e eu falei, Deus, o que eu vou pregar amanhã para a igreja? Deus então me tomou e me deu essa palavra para dizer para você que ainda dá tempo. Os teus filhos não morreram ainda no campo de batalha. Você ainda tem fôlego de vida, você ainda pode se arrepender. Você ainda pode consertar, você pode pedir perdão, você pode perdoar. Você pode restaurar aquilo que está quebrado. Você pode começar de novo. Pastor, mas eu já tenho 30, 40, 60 anos, e daí? Eu só paro quando eu estiver morto, ou quando o Senhor me arrebatar, porque é isso que eu quero. Porque enquanto isso eu não vou parar. Eu vou lutar, eu vou avançar. Eu não vou ficar parado. Então você pode reagir. Gente, eu batizei uma senhora de 93 anos. Pensa uma moça, um dia eu vou contar para vocês quando a gente fizer o curso de libertação e batalha espiritual. Pensa uma moça aprisionada no espírito imundo, 93 anos, era horrível. E olha que o diabo não gosta de velho não, gente. Não gosta não. Ele gosta de jovem que gosta de pecar. Essa moça foi batizada. Ela passou por um processo de libertação. Essa moça, 93 anos, a moça. Gente, eu fui na festa de 100 anos dela. Você pensa nisso? 100 anos dessa senhora. Com seus filhos, com seus netos, com as suas netas. Há tempo. Arruinando o plano perfeito. Então Saul ordenou a seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela. Senão sofreria a vergonha de cair nas mãos desses circuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Então, Saul então pegou a sua própria espada e se suicidou. Desespero. Porque em vez de buscar de novo o Senhor, ele resolveu fazer as coisas do jeito dele. Isso é o fim do orgulhoso. Isso é o fim do rebelde. Não só para ele, mas também para a casa dele. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Você que está na sua casa também feche seus olhos. Você ouviu essa palavra, querido? Essa palavra, ela só não é mais contundente do que a realidade que você vive na tua própria vida. Há tempo de você voltar para o Senhor. Há tempo de você consertar aquilo que está enferrujado, que está corroído na sua casa. Há tempo de você se humilhar. Deixa de ser orgulhoso, peça ajuda, peça socorro. Confessa para o teu cônjuge, para a tua esposa, para o teu marido e para os teus filhos. Confessa. Confessa aquilo que você tropeçou e aquilo que você se afastou de Deus. Porque talvez tenha alguma área da tua vida, não, pastor, essa palavra aí, para mim está tudo bem. Mas você olha para trás, teve algum lugar, algum momento da tua história que você negociou a verdade pela mentira. Feche seus olhos. Quero orar pela sua vida. E se essa manhã você quiser pedir perdão para o Senhor, se essa manhã você quiser pedir para Deus, Deus, restaura a minha sorte, traz de novo aquele mesmo óleo sobre a minha cabeça, anuncia aquela vocação de novo sobre mim. Eu quero viver teus planos perfeitos. Eu quero deixar um legado sobre a terra. Se você quer isso, ninguém vai vir aqui à frente. Só coloca a mão assim no seu coração e diga: eu quero. Só isso, só colocar a mão no seu coração. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe você na sua casa. Você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Pai querido, os teus olhos estão por passear por toda a terra. E o Senhor conhece o coração de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada ser humano que ouviu essa palavra, Pai.
e quer colocar a sua vida de novo na perspectiva dos planos perfeitos do Senhor. Queremos confessar que como líderes do teu povo, como pais, como mães, temos falhado em transmitir a tua palavra, a tua verdade, porque a nossa boca fala de um jeito e a nossa vida anuncia de outro jeito. Queremos pedir perdão, Senhor, porque nos afastamos de Ti, buscamos recursos, conselhos em gente, em pessoas, em amigos, entre aspas, que nem Te conhecem, nem temem ao Senhor, e que tem nos afastado cada vez mais para longe de Ti. Nós olhamos para os nossos filhos, para a nossa geração, para os nossos discípulos, olhamos para a nossa igreja, para aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, como chefes, professores, e Te pedimos perdão em nome de Jesus. Pedimos o conserto do Senhor. Não retires, eu quero orar como Davi, Pai. Não retire de nós o Teu Santo Espírito, Pai. E nem retira a alegria da salvação. Mas enche de novo do Espírito Santo de Deus. Dá a salvação de Cristo em nós. Lava-nos o sangue da cruz, Pai. E transforma a nossa vida. Para que Teus planos perfeitos se cumpram em nós. E o legado que a gente vai deixar aqui seja um legado que anuncie o Teu reino pela vida dos nossos filhos, da nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos.